Capítulo 5. O início da mudança. Você não muda o que faz se não for capaz de mudar o pensamento, a emoção e o sentimento. Se você acha que já está mudado, acredite, fico muito feliz, mas ainda não estava preocupado com isso. Até agora, não era esperado que você mudasse, e senti que o conteúdo que passou foi de impacto, mostra que você tem facilidade para se abrir. Sua mudança mais efetiva começa a partir deste capítulo. Vamos entrar no lado prático para reescrever a sua história. Nas próximas páginas, você aprenderá a descobrir o estímulo certo para seguir o caminho que precisa com o objetivo de melhorar sua vida. Mas para chegar nisso, é preciso enfrentar um processo que transforme desafios anteriores em vitórias e que faça da dor virar esperança. Em um dos meus cursos, passei pelo caso de uma aluna que exigiu que me controlasse bastante para não chorar de emoção na aula final. Passei horas acordado, me revirando na cama, pensando no quão incrível as horas anteriores havia sido. Esta história merece ser compartilhada aqui e ficar registrada para a eternidade. Essa aluna teve um pai ausente, pouco afetuoso, em resumo, o pior pai possível na percepção dela. Ele não a acompanhava na escola, não apresentava nem passeava, sequer frequentava a reunião dos pais e professores no colégio. A mulher descobriu, ao longo das nossas sessões, que essa era a dor que precisava ser ressignificada. Uma dor que gerou problemas em várias áreas da vida. Uma dor que fazia com que ela olhasse para todas as áreas da vida. Sucesso financeiro, conquistar a evolução, se sentir que algo realmente pertencia a ela. Em sua mente, antes do coaching, a frustração pelo relacionamento com seu pai era algo que já havia acontecido há muito tempo e, por consequência, não fazia muito sentido ainda a incomodar. E nem mesmo as sessões de terapia antes de realizar a maestria emocional haviam sido eficazes. Depois de cada sessão, ela voltava para casa e conversava com seu marido sobre o que estava passando. Na penúltima sessão, ela não disse nada a ele. O marido questionou a ela, continuou em silêncio. O motivo? Ela havia descoberto como ressignificar o problema. A simplicidade da sua descoberta a deixou frustrada por não ter tomado aquela atitude antes. Essa ressignificação aconteceu através da escolha de uma das ferramentas que eu dei, algo que você também receberá. Depois de todo o processo, ela disse ter sentido paz, mas não a paz que almejava. Naquela noite, ela reviveu por meio de um sonho uma situação específica com seu pai. Porém, dessa vez, ele era presente e efetuoso do jeito que ela sempre desejou que fosse e totalmente ao contrário do que tinha vivido no passado. O sonho foi muito real e parecia que aquilo tinha de fato acontecido. Dias após o sonho, a mulher visitou o pai, que sofria de Alzheimer. Quando ela estava de saída, seu pai o chamou. Mesmo muito debilitado, com dificuldade para se comunicar com diversos impedimentos mentais por conta da Alzheimer, e disse: Espera, papai está aqui. O papai está do seu lado e vai cuidar de você. Ela saiu dirigindo sem saber como aquilo havia acontecido. Como um homem com uma doença tão grave havia compreendido aquela mensagem passada e ressignificada. Ele respondeu da sua própria maneira, chamando a própria filha, mostrando que, sim, ela estava ali. Uma nova experiência permitiu que ela transformasse a dor em esperança, mesmo parecendo uma coincidência. Ela enxergou naquele senhor, sem memória, um momento de lucidez
que correspondeu ao jeito com o qual o seu inconsciente já tinha lidado com o problema no sonho. As coisas começaram a dar certo. Essa nova experiência reprogramou toda a sua vida para zerar o timing perdido do passado. Daí em diante, ela percebeu que as coisas foram mudando e aos poucos, todo aquele sentimento de fracasso e de derrota foram caindo. Sua vida começava a fazer mais sentido. Agora, ela começava a se sentir merecedora de fazer escolhas para viver uma vida melhor. A vida que ela merecia viver. A única escolha certa hoje foi capaz de anular todas as erradas anteriores. Outra aluna precisou ressignificar algo com a família do ex-namorado. Estava prestes a casar e quando todos os pormenores do casamento já estavam envolvidos, o noivo morreu. Ao invés de passar pelo luto de forma correta e liberar emocionalmente a noiva, a família do rapaz, com muita pena dela, a convidou para ser madrinha de sobrinha do falecido. Ela passou 9 anos emocionalmente vinculada a uma família que não era dela. E por conta disso, afastou qualquer novo interesse amoroso de sua vida. E por aquele que não demonstraria interesse ou porque se demonstravam, ela o expulsava de sua vida. O motivo? Ela não era uma solteira legítima. Seu cérebro legitimamente a falta do vínculo com outras pessoas por conta de estar ligado ao rapaz. Essa descoberta trouxe tristeza para ela por conta dos 9 anos anteriormente perdidos. Quase todo o processo de ressignificação envolve terceiros. Esses terceiros podem ser suas acessíveis ou inacessíveis. Quem já faleceu ou oferece algum tipo de risco físico à sua vida é obviamente inacessível, mas existe uma maneira de ressignificar até os eventos causados por pessoas inacessíveis. O início do processo. Você comprou esse livro para aprender o que ainda não sabia, fazer o que estava fazendo e conquistar o que ainda não foi conquistado. Se ainda não se encaixou em nada disso, melhor fechar o livro e buscar outra leitura. Caso contrário, se havia vontade de alcançar um resultado diferente, é preciso passar por um processo de mudança. E agora eu quero mostrar a você como esse processo funciona. Há uma frase muito interessante que nos ajudará com esse primeiro passo. Insanidade é fazer a mesma coisa repetidas vezes enquanto espera resultados diferentes. O resultado nada mais é do que a consequência provocada por uma ação. Essa ação, porém, só acontece porque nossa mente gera pensamentos, emoções e sentimentos que nos encaminham para a tomada de uma atitude. Repetir uma ação diversas vezes gera um hábito que culminará para o bem ou para o mal em um loop deste processo e de resultado. Ficou confuso demais? Então vamos exemplificar. Tudo começa na mente, em forma de pensamento, ação e sentimento. Primeiro você pensa consciente ou inconscientemente. Depois você entra em ação. Essa ação, quando repetida, se transforma em um hábito. O hábito, por sua vez, vai desenvolver uma atitude que tenta justificar o pensamento que originou todo esse processo. Você não muda o que faz se não for capaz de mudar o pensamento, a emoção e o sentimento. É preciso mudar a mente. Se você quer ser gerente, primeiro precisa ser gerente na mente. Se você quer ser marido ou esposa, primeiro precisa isso na mente. Se você pensa em uma forma, age de acordo com a dar resultados de acordo. Se não for de um lugar específico ou pessoa, será em uma situação diferente, mas o resultado virá. Se você quer ser algo, pense, sinta, converse com essa emoção. Você não deve acabar com suas emoções, todas elas têm sentido. Tristeza existe para ser demonstrada e não encobertada. Ao demonstrar tristeza, quem ama você oferece ajuda.
Ao escondê-lo, a ajuda pode chegar tarde demais. Não existem emoções ruins em você. O que pode ser mal administrado é o uso da sua emoção. Seus pensamentos vêm do processo de inteligência e não do emocional, daquela clássica, mesmo a cognitiva. De acordo com a neurociência, inteligência é a capacidade cerebral de realizar associações. Associações que o cérebro faz estão ligadas ao conjunto de informação oferecido para você. A inteligência é um motor. A informação é um combustível. Você está aqui para mudar o combustível. Você tem um motor de alta capacidade, mas pode estar causando combustível alterado. É a informação que destina seus pensamentos. A informação verdadeira gera associação verdadeira, pensamento e emoção verdadeira, em uma ação verdadeira que o libertará. Há alguns anos, assisti pela televisão ao desbratamento do caso Marco Quintano, diretor executivo do IOC, que foi assassinado pela mulher, Elisa Matsusananda. Quando o programa terminou, olhei para o lado e vi meu filho, Davi, na época com 6 anos de idade, estarrecido. Quais informações passaram no segmento da TV? Um rapaz que vivia em prostíbulo conhece uma mulher, aproxima-se e ressignifica a vida dela, que muda quem era para se tornar esposa e mãe em tempo integral. Mas só ela ressignificou. Ele passou a vida com ela e amante, sem ter absorvido um papel de marido e pai. Ela descobre, contrata um detetive que grava tudo, confrontam e ele simplesmente sai de casa para comprar uma pizza. Nesse meio tempo, ela se prepara para matá-lo. As informações são adultério, crime passional, caso extraconjugal. Essas informações oferecidas pela TV não mudam a trajetória de uma pessoa com 20, 30 ou 40 anos, mas Davi tinha 6. Uma informação acerca oferecida de horas erradas se torna uma informação errada e precisa ser corrigida. Para saber o que eu precisava corrigir, era necessário compreender o que ele havia entendido. Perguntei: Davi, você entendeu? E ele, com toda a sua confiança possível, respondeu: Papai, entendi tudo. O japonês saiu para comprar uma pizza. Quando chegou em casa, a mulher dele disse: Não é pizza, eu vou te matar. E ele morreu porque comprou a pizza errada. Papai nunca compra pizza errada. Papai nunca compra pizza errada. Davi fez uma associação com a informação que estava limitada ao seu conhecimento. E se eu não explicasse a situação em uma linguagem que ele poderia compreender, toda noite de pizza em casa seria um verdadeiro caos. Contei então que aquilo nada tinha a ver com a pizza, e sim com um problema de casal que havia sido mal resolvido. Imagine que um pai sai de casa acompanhado de seu filho de 3 anos. Ao chegar em um ponto de ônibus, no banco borbulha com água pela exposição ao orvalho. A água em um banco metálico às 5 da manhã está gelada, mas o menino nunca esteve ali. Ele não tem informação suficiente para reconhecer aquilo. Ele se senta e logo que percebe o que aconteceu, se levanta. Seu tato e visão alimentaram sua mente com novas informações. No dia seguinte, ele não se senta no banco, mas um garoto de 5 anos que nunca esteve ali prepara-se para descansar ali. Mas é interrompido pelo garoto mais jovem que o avisa que o menino inteligente branda o pai e não quer que ele é mais inteligente. Ele só tem mais informação. Segundo um estudo publicado no jornal Folha de São Paulo, a média da idade em que garotos apresentam crescimentos de manas e um dos sinais mais claros da puberdade baixou de 10,88 anos entre 1991 e 1993 para 9,86 entre 2006 e 2008.
Um ginecologista entrevistado pelo jornal afirmou que este é um fenômeno mundial e que um estudo ainda mais antigo realizado no Brasil, a idade da primeira menstruação, em 1971, era 13,2 anos, caído para 12,1 em 1999. Enquanto alguma das explicações tem relação com o estímulo sonoro de luz, que ativa um eixo hipotálamo, hipófise e dispara a produção de hormônio sexual. Outro estudioso aponta a mudança de padrões alimentares. Melhores condições de vida permitem que o corpo atinja mais cedo o nível de desenvolvimento suficiente para entrar na puberdade. Mas nem a teoria evolucionista justifica a evolução num espaço tão curto de tempo, porque tanta coisa está mudando. Por que vovó foi aprender sobre sexo quando casou? A informação demorou para ser assimilada, associada a gerar uma ação física. Hoje, as meninas aprendem sobre sexo muito mais cedo, aflorando pensamento e emoções que traz produção de hormônio precoce. A mente tem esse poder de transformar até as condições físicas do nosso corpo, disparando a produção de hormônio e fazendo o corpo reagir ao nosso pensamento. A ciência da mudança está na informação. Mas com essa informação absorvida na nossa mente, por meio da experiência e observação que surge ao longo da vida. Conheci uma mulher que, mesmo casada há muitos anos, nunca teve um orgasmo. Fazia sexo uma vez a cada 2 meses, por obrigação, e fingia o clímax. Ela passou a rejeitar algo que deveria, na verdade, ser uma fonte muito grande de prazer e bem-estar. Quando ela se acostumou a ver a mãe sair do quarto com expressão de nojo, com o tempo, ela entendeu que acontecia dentro do quarto era sexo. A primeira informação recebida foi algo negativo, associado com a informação seguinte. O resultado: a percepção de que o sexo é nojento e precisa ser rejeitado. Se o que move suas emoções, se o que move suas ações são os seus pensamentos, e o que produz seus pensamentos são as associações que o cérebro faz com a informação que possui, nada será mudado se novas informações não foram produzidas e armazenadas na sua memória. Considerando que novas informações são produzidas a partir da experiência e observações que fazemos ao longo da vida. Posso afirmar que a essência da mudança está em viver nova experiência e fazer novas observações. O meu método consiste em fazer com que você viva uma nova experiência na área certa. Depois de blindar sua mente e criar novas projeções de futuro, essa nova experiência gera uma nova informações que eliminam o que há de errado na sua vida. O destino. O destino é um conceito curioso. As pessoas acham que ele significa o lugar em que você deve chegar. Destino é, na verdade, lugar que você chega. Destino não é lugar que nos foi dado, mas aonde decidimos chegar. Porque que você acompanha melhor o meu raciocínio. Veja um ilustre a seguir. Imagine que alguém nasceu para chegar até o ponto A. Este seria um destino original, mas de forma gradativa foi desviado suas escolhas e decisões e acabou chegando ao ponto B, seu destino final. Essa mudança de rota também pode acontecer de forma imediata. No exemplo, o destino original seria A, mas por uma experiência ou uma observação carregada de fontes de impacto emocional, houve uma mudança imediata de rota que conduziu ao ponto C. Destino que é onde você escolhe chegar. O nome disso, liberdade. Você escolhe, isso mesmo. Sempre foi uma questão de escolha. Ocorre em suas escolhas erradas, foram obsidiadas por estímulos errados e gerado a partir de experiências erradas que poderiam ser evitadas ou corrigidas se você tivesse habilidade emocional para blindar sua mente e ressignificar. As pessoas não sabem viver em um ambiente de extrema liberdade, pois não foram desenvolvidas emocionalmente para fazer escolhas assertivas
em um ambiente de infinita possibilidade. Este é mais um dos objetivos desta obra: permitir a você viver uma liberdade e ser livre da verdade. E ser livre de verdade. Ser verdadeiramente livre não é simplesmente ter o poder de fazer a escolha, mas sim fazer as escolhas certas. A primeira mudança foi gradativa. Não há um dia específico que denota mudança de rota. É algo imperceptível. Essa é a mudança mais difícil de tratar, porque não há constrangimento em um lugar atingido. A pessoa sequer percebe que houve uma mudança de rota. Ela se conforma com o resultado alcançado, acreditando que era aquilo mesmo o seu destino. A mudança do ponto C não é gradativa, imediata e repentina, típica de eventos fortes, impacto emocional. Para corrigir essa rota, será necessário ressignificar o evento que provocou essa mudança de rota. Muitas pessoas aceitam seus destinos nos pontos B e C. É preciso compreender que o normal é chegar ao ponto A. A garota rejeitada pelo pai, que a desencoraja de forma grosseira de ser bailarina. Naquele dia em diante, ela não vê mais sentido em ser bailarina. É o garoto que é chamado de burro pela mãe diante de outras pessoas, ainda na infância, por ter um boletim na sua notas baixa e depois de tamanha frustração não conseguir mais se dedicar ao estudo como poderia. O ponto A da garota era tornar-se uma bailarina de sucesso. O ponto A do garoto era tornar-se um acadêmico coerente em diversas universidades, mas por desvios de eventos impactantes foram parar no ponto C. É o caso da mulher que chega em casa mais cedo para surpreender o marido e encontra com o amante. E a partir deste momento decide nunca mais se comprometer. A pessoa que sofreu um acidente em um lago e decide nunca mais nadar. Que perde um familiar em um acidente de trânsito e nunca mais dirigir. A mudança gradativa acontece se o estímulo é gradativo. A mudança imediata acontece quando o estímulo é carregado de forte impacto emocional. Ressignificar é viver uma nova experiência na mesma área que causou a dor, carregada de forte impacto emocional, que plante na sua mente uma informação diferente da anterior e que provoque uma mudança imediata. A mudança que você precisa para viver a vida que você merece. Não é só isso. E o problema está na palavra latência. O hábito construído pelo comportamento anterior que, mesmo mudando, fica adormecido dentro de nós. A solução: supervisionar e evitar certos ambientes, situação, relacionamento que faça considerar como possível aquele hábito que você está lutando para substituir. Segundo alguns estudiosos, traços secundários do nosso comportamento e temperamento são transmitidos por hereditariedade. Ainda assim, a característica herdada pode e deve ser controlada por nós. Se você herdou 20% do pior comportamento possível da sua família, ainda tem 80% que foram desenvolvidos a partir de sua experiência e observação e que pode ser ressignificado. Teste de confiança. Fazer o mural dos sonhos. Tem uma tarefa para você realizar antes de começar o próximo capítulo. Fazer um mural dos sonhos. Pode parecer uma loucura, mas não é. Confie em mim. Esse é o nosso primeiro grande teste de confiança. Represente os sonhos de todas as áreas que pretende realizar: financeira, espiritual, amorosa, familiar, patrimonial, saúde profissional e o que mais fizer sentido para você, através de imagem e figura. Deve ser sonhos grandes de longo prazo e pequenos de curto prazo. Esse mural deve ser secreto e não pode ser mostrado para ninguém. Coloque a casa dos seus sonhos. Coloque a casa dos seus sonhos, a cidade em que você sonha morar, o filho que gostaria de ter,
Uma foto que representa o tipo de esposa ou marido que quer encontrar. Uma foto de um profissional que representa o que você deseja conquistar no futuro. Seja mais gráfico e representativo possível com seus sonhos, utilizando as imagens que podem ser impressas ou baixadas da internet. Tire um tempo para fazer esse mural. Não dê risada dos seus sonhos. Não seja irônico em relação ao que está pedindo. Esse momento é de conversar consigo mesmo. Você deverá olhar para esse mural 2 vezes por dia, pela manhã, antes de começar suas atividades diárias e à noite antes de dormir. Escolha um lugar onde ele possa ficar para que você nunca perca de vista aquilo que realmente quer.